Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da história de Minas Gerais, para vocês terem um embasamento para poder fazer a atividade do PET 300. O PET 300 é um PET comemorativo que vai colocar em evidência os 300 anos de história do nosso querido estado, da nossa querida unidade federativa Minas Gerais, certo? São 300 anos de emancipação política, né? Ou seja, dia 2 de dezembro, Minas Gerais completa 300 anos. Por quê? O povoamento da nossa região, né, do território onde hoje está Minas Gerais, ele data do início do século XVIII, né? Por quê? Com o movimento bandeirante, lá durante o século XVII, por volta de 1696, foram encontradas as primeiras jazidas auríferas. Então, uma quantidade significativa de ouro foi encontrada na região aqui onde hoje está o estado de Minas Gerais, numa das regiões. Os bandeirantes, gente, são pessoas, né? Foram pessoas que partiam para dentro, né, do território, para o interior do território, porque no início vale recordar que o povoamento do Brasil ficou mais restrito ao litoral, devido à dificuldade, né, de relevo, né, porque a gente sabe, a Serra do Mar era muito difícil de se transpor, e inclusive a primeira vila criada no interior, São Paulo, né? Hoje, a vila de São Paulo de Piratininga, lá por volta do meados do século XVI, 1545, 1550, certo? E de lá partiam as bandeiras, tá? Essa vila, apesar de ter sido criado no platô, né, no interior, já é próximo do litoral. São Paulo é mais próximo do litoral. Mas de lá partiam as bandeiras em busca de mão de obra indígena para ser escravizada. Esse era um dos motivos que fazia essas pessoas, os bandeirantes, irem para o interior do Brasil desbravar, certo? E outra coisa também era a busca de ouro e pedra preciosa, que até então não tinha encontrado uma quantidade significativa, ou seja, tudo que tinha achado era irrisório, era pouco, né? Então, lá no finalzinho do século XVIII, no finalzinho do século XVII, se encontra uma quantidade significativa. O governo, então, né, na autoridade, a coroa portuguesa, que governava o Brasil, né? O Brasil, então, era uma colônia de Portugal, certo? Manda criar, né, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, certo? Essa capitania, ela foi criada no início do século XVIII, 1705, para poder fiscalizar toda a extração aurífera. E em 1720, essa capitania de Minas Gerais é desmembrada da capitania de São Paulo. Daí os 300 anos de Minas Gerais, tá certo? Então aqui eu quero que vocês façam o acompanhamento da leitura, né? Só para vocês terem uma noção. E eu vou explicando para vocês também. No início, a região foi um centro econômico muito importante da colônia toda, atraiu muitas pessoas, certo? Porque até então as pessoas ficavam, né, mais por conta da questão da cana-de-açúcar mesmo. Todo o grosso do lucro do Brasil provinha da produção açucareira, né? Além da exploração do pau-brasil também, certo? Aí, quando se encontra ouro, muita gente vindo de todos os lugares, né, de vários lugares da colônia, inclusive também da metrópole de Portugal, vieram para a região aurífera, certo? É onde é criados os primeiros núcleos urbanos aqui em Minas Gerais, a saber, Rio do Carmo, né, que hoje é Mariana, Vila Rica, hoje Ouro Preto,
certo? Sabará. Posteriormente o Arraial do Tejuco, hoje é Diamantina, onde se encontrou muito diamante, daí o nome Diamantina, tá? Então, a metrópole, né, por volta de 1750, com o escasseamento, porque o ouro, devido às formas de exploração na época, mais rústicas, né, sem tanta tecnologia, aquele ouro ele vai se esgotando. E por volta de 1750 a produção cai muito. E a metrópole, né, não entendendo a questão, ou seja, achando que o pessoal estava explorando, escondendo o ouro, o que eles fazem? Criam regras bem rígidas, que leva à eclosão de um movimento que a gente conhece bastante, que é a Inconfidência Mineira, né? Com a participação de Tiradentes, entre outros inconfidentes, né? Os poetas do arcadismo também, que muitos já estudaram em literatura, certo? Um movimento aí de emancipação política de Vila Rica, da região de Vila Rica. Porque muita gente fala que é o primeiro movimento de emancipação política do Brasil. Gente, naquela época não se tinha noção de pertencimento a um território que a gente tem, né? Eu sou brasileiro. Ou seja, essa noção de pertencer a uma nação. Não existia esse sentimento. Esse sentimento de pertencimento, ele é relativamente novo, do finalzinho do século XIX, tá certo? No início, então, com essa grande influência da mineração na economia, de certa forma, inibe o desenvolvimento de outras atividades econômicas, que as pessoas ficavam muito por conta da mineração. Aonde, no caminho das tropas de mula que passavam, né, foram surgindo cidades, né, nesses caminhos onde os boiadeiros paravam. Por que eu puxei esse assunto? Porque muitos ali ficavam tão ali só por conta de mineração, que não tinha tempo de praticar outras atividades. Então, quase que tudo tinha que vir de fora, né? Principalmente alimentos, carne, mantimentos no geral. Aonde que a mineração também fortalece o comércio interno. E no caminho surgem várias e várias vilas, né, que posteriormente, com o escasseamento da produção aurífera, as pessoas ficam naqueles locais devido à questão de terra boa, abundância de água. E o nosso município, Cássia, é um exemplo disso, certo? Cássia era passagem desses boiadeiros que iam abastecer a região do Sertão do Jacuí, né, para frente aí, a região do Rio das Mortes, né, onde tinha produção aurífera, e com o escasseamento dessa produção aurífera, o pessoal acabou ficando por aqui, tá certo? A nossa cidade, mais ou menos nosso município, data um povoamento da metade do século, aliás, do final do século XVIII, certo? Só que a emancipação política do nosso município acontece no final do século XIX, em 1890, 26 de fevereiro, tá certo? Bom, Minas Gerais, com a questão aí do escasseamento do ouro também, foca na produção agrícola, né? Principalmente a questão de ter terra boa para produção agrícola, né? Produção de leite, produção de gado, enfim. Criação, aliás, desculpa. Então, no finalzinho do século XIX, aliás, no finalzinho do século XVIII, início do XIX, é introduzida a produção cafeeira aqui em Minas Gerais, certo? O café ele chega aqui no Brasil por volta de 1780, 1760, não encontra território fértil no norte, né? Um clima legal, e o clima propício é encontrado aqui na região sudeste, inicialmente na região do Rio de Janeiro, Vassouras, Resende, posteriormente migra aqui para o sul de Minas, né? Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, e a nossa região aqui, que é uma região produtora de café,
certo? E essa atividade ela vai se transformar já no século XIX na principal atividade econômica da província mineira, tá? E inclusive hoje a nossa unidade federativa ela é responsável pela, desculpa a notificação, ela é responsável pela produção de 48 a 52% de café do Brasil todo. Então a gente concentra pelo menos a metade da produção brasileira aqui na nossa unidade federativa, de café arábica. Ainda é o forte da nossa economia, certo? Porém, com a política, né, implementada durante a proclamação, durante o governo republicano, já no início do século XX, né, a Minas Gerais começa a se industrializar também. As indústrias vão se concentrar principalmente na unidade federativa vizinha a nós, que é o estado de São Paulo. Inclusive, ainda hoje, São Paulo é a unidade federativa mais industrializada do Brasil. Porém, Minas vai ganhando aos poucos, né, indústrias de pequeno porte, médio porte, principalmente nos ramos alimentícios, laticínio, açúcar, né? Minas Gerais tem muito ainda dessa produção de laticínios, né? A parte de manteiga, queijo, né, gente? Os queijos mineiros são os melhores, né? Vocês vão ver aí depois com o professor que vai ficar responsável na parte aí de gastronomia, certo? O nosso pão de queijo, né? O café, são coisas assim bem típicas da nossa unidade federativa. Então, nessa carta que vocês vão fazer, vocês vão escolher uma coisa aí e exaltar, né, o nosso estado, a arquitetura do nosso estado, né? A gente vê aí a presença da arquitetura colonial tão bem preservada em cidades aí como Ouro Preto, Mariana, inclusive no nosso município, né, Cássia, tem aí arquitetura bem característica, né, do período colonial, que são esses casarões, né, com muitas janelas. Então a gente tem aí um grande conjunto arquitetônico na região ali da Rua Paulo Gama, da Rua da Liberdade, né? Então aqui a gente tem bastante isso também, certo? E aí a gente percebe como que o pessoal, quando vem aqui na nossa cidade, em épocas de festa, né, de turismo, principalmente, eles ficam maravilhados, né, com a arquitetura da nossa cidade, a presença dos paralelepípedos, né, que é aquele calçamento de rua que muita gente reclama, mas por outro lado é um calçamento ecologicamente correto, permite o escoamento da chuva, né, para o subsolo, certo? Então a nossa cidade, o nosso município e a nossa unidade federativa, onde ele está localizado, tem muito esses atrativos, né? Tem a questão aí do circuito turístico aí das cidades históricas mineiras, né? Que eu já citei para vocês. Então, é muita coisa que a gente pode exaltar no nosso estado. Nosso estado é um dos mais belos do Brasil, né? Que tem as coisas bacanas, bonitas, né? O nosso sotaque também, né? Enfim, é muita coisa que a gente pode exaltar, que a gente pode se orgulhar do nosso estado, tá certo? Bom, aqui, só finalizando, né? O predomínio da cafeicultura se alterou a partir da década de 30, com a questão aí das indústrias, né? Principalmente a tendência de mineração. O nosso estado ainda é um grande produtor de minério de ferro, né? A gente vê aí a mineração na região do quadrilátero ferrífero, né? Forte ainda hoje, certo? E na década de 50, o processo de substituição das importações, a indústria vai se ampliar consideravelmente aqui em Minas Gerais, com a política protecionista aí de Getúlio Vargas, tá certo? Na década de 70, a economia mineira passa por mudanças estruturais,
por conta de investimentos, e o Estado reverte a perda de posição relativa, iniciando um processo de diversificação na estrutura industrial, então consolidando novos setores industriais e ampliando a inserção na economia nacional e internacional. Minas Gerais hoje figura entre uma das unidades federativas mais industrializadas do país. Na verdade, as indústrias, a alta tecnologia, centro de comércio, né, prestação de serviços, a nossa região, a região sudeste, composta por Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, é a região que mais concentra essa parte de indústria, tecnologia, serviços, né, prestação de serviços, enfim. E Minas Gerais está aí em destaque junto com São Paulo, tá certo? Bom, nós vamos ficando por aqui, né? Vocês vão fazer essa carta aí com bastante carinho, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à história de Minas, pode me chamar no privado, tá certo? Eu estou à disposição de vocês. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, fiquem bem, tenham uma excelente semana, se cuidem, certo? Que logo a gente vai estar junto novamente, se Deus quiser. Até a próxima!